Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Maria. Vou falar sobre quando as luzes se apagam. Um pouquinho atrasada, confesso, perdoem, mas aqui estou. Um filme produzido pelo James Wan, o queridinho do momento, né, na indústria do horror, e dirigido pelo David Sandberg, um diretor relativamente novo, que até então só tinha dirigido o curta Lights Out, que se popularizou na internet. Todo mundo provavelmente já viu esse curta no Facebook, na timeline, em algum momento da vida. Bom, antes de tudo, eu preciso dizer que eu não detestei o filme, eu não odiei, eu não achei um filme péssimo, eu achei um filme bom. Mas eu achei que, pelo hype do curta e pela qualidade do curta, o filme seria tão bom quanto o curta. O que, na verdade, é um pensamento meio idiota, porque o curta tem 5 minutos e o filme é uma longa-metragem de mais de 1 hora. Mas, mesmo assim, eu dou os parabéns pro diretor. Ele fez um trabalho muito bom. Não tão apavorante quanto eu esperava, mas assustador e interessante. A proposta do filme é bem legal e é disso que eu vou falar agora. Bom, o filme vai contar a história da Teresa, irmã mais velha de um menino chamado Martin, e da mãe deles, a Sophie. O começo do filme já é apavorante e já te coloca na atmosfera do filme. E lembra bastante, inclusive, o curta, né? E toda a ideia do que o filme vai trabalhar dali pra frente está resumida logo no começo do filme. A gente descobre que o padrasto da Teresa, da personagem principal, foi assassinado por uma entidade que só aparecia no escuro. Isso traumatiza a mãe da Teresa, a Sophie, que a gente percebe depois. Essa família é atormentada por essa entidade que só aparece quando as luzes se apagam. Olha o nome do filme. Já há um tempo. Então, a Sophie, interpretada maravilhosamente bem pela Maria Bello, que é uma ótima atriz, ela entra e parece que mergulha de vez num trauma. Ela tem uma depressão, tem um problema sério de saúde, problema muito grave psicológico. E ela mergulha de vez na depressão e ela tá cuidando do filho pequeno, do Martin. E a Teresa tá morando fora já saiu de casa há um tempo e a gente também entende que ela tem sérios problemas com a mãe. Como a Sophie tá cuidando sozinha do filho e tá tendo esses sérios problemas pra lidar psicologicamente com a perda do marido e com os traumas do passado que estão aparecendo de novo, no formato da entidade ou não, ela tem graves problemas em fazer isso, em cuidar do filho. Então o filho começa a sofrer problemas na escola, ele dorme muito mal, porque ele também tá sendo assombrado por essa entidade, e a mãe dele parece que não tá nem aí, parece que na verdade é amiga da entidade, enfim. E então a Teresa é chamada, a irmã dele é chamada pra tentar ajudar. E aí a família toda, né, a Teresa, o Martin e a Sophie se pegam lutando contra essa entidade em um drama familiar. Esse filme, assim como eu falei quando eu falei de Babadook, ele é muito mais ele não é tão bom nisso quanto Babadook é, mas ele é tão drama familiar quanto Babadook é. Ele trabalha muito mais a ligação dessa família e os problemas que essa família enfrentou por causa dessa entidade, por causa de traumas psicológicos, que de fato o terror tá ali, ele acontece, ele dá medo, ele existe, mas ele não é tão, pra mim, o que eu senti, ele não é o foco da história. O foco da história é o drama dessa família, e isso eu achei muito legal. Apesar dele ter esse drama psicológico, eu acho que claramente inspirado em Babadook, porque Babadook é reconhecido internacionalmente um dos melhores filmes de terror dos últimos anos. Enfim, os críticos, os diretores elogiam, o próprio diretor do Exorcista elogiou Babadook, eu já falei disso quando eu falei do Babadook. É inegável enxergar que teve referências, mas eu acredito que esse filme ficou muito mastigado e muito religiano. E tem um termo utilizado entre os fãs de terror, assim, que é terror católico, que basicamente é formado por aqueles filmes de terror que tem o terror, né? Mas que não criam ameaças reais e palpáveis, assim. Em nenhum momento, assistindo quando as luzes se apagam, eu pensei que um personagem fosse morrer. Eu não temi por nenhum personagem naquela história, a não ser pelo padrasto no começo do filme, mas depois isso não acontece mais. Eu me senti muito segura pelos personagens, apesar das tentativas do diretor em criar uma tensão. E eu não sei se isso é culpa do diretor ou se isso é culpa do James Wan. Porque eu ando sentindo esse mesmo conforto nos filmes do James Wan. Eu senti isso em Invocação do Mal 1, eu senti isso no Invocação do Mal 2, eu senti isso no Sobrenatural 3, coisas que eu não tinha sentido nos filmes anteriores dele, eu não entendi porque que ele tá desse jeito, sabe? O drama tá pesando muito nos filmes, o que é legal, mas ele tá tirando essa sensação de falta de esperança que a gente espera ter em um filme de terror. Eu me senti muito segura vendo quando as luzes se apagam, e eu não deveria ter me sentido assim, né? O filme tem cenas excelentes, ele trabalha com iluminação de um jeito muito interessante. Isso é muito legal, porque como a entidade só aparece no escuro, o diretor e o pessoal da cinematografia, enfim, eles tiveram que trabalhar de um jeito pra
inovar os sustos, porque para você ver alguma coisa, você precisa ver essa coisa. Eles criaram alternativas técnicas para te fazer enxergar a entidade de um jeito assustador. A Teresa, ela mora do lado de um estúdio de tatuagem. E então, do lado da cama dela, fica piscando uma luz vermelha bem forte por causa do neon do logo do estúdio. Isso cria um clima muito legal. E em determinado momento da história também os personagens utilizam aquela luz neon. E aí eles, enfim, eu não vou contar se vocês não viram o filme, mas esses artifícios deixam um filme muito interessante visualmente. O filme tem outra coisa legal que eu gostei também, além da relação da família e tudo mais. Eu gostei muito da parte investigativa do filme. Me lembrou bastante O Chamado. Uma das coisas que eu mais gostei no Chamado quando eu assisti foi a parte jornalística da jornalista investigando a história da Samara, indo atrás, e, enfim, tentando entender o passado daquela menina, entender o passado da fita do chamado para conseguir sobreviver. E a Teresa faz isso, e ela vai descobrindo as coisas de um jeito muito legal, isso cria um suspense muito legal. Ao mesmo tempo que eu não temi pelos personagens ao longo do filme, eu me surpreendi com o final por uma decisão tomada por um dos personagens. Pode parecer um pouco contraditório o que eu vou dizer, mas o final ter me surpreendido me fez gostar mais do filme, porque quebrou essa ideia que eu tava ao longo de toda a narrativa de sensação de segurança. Mas, ao mesmo tempo, me deixou um pouco incomodada, porque abriu brecha pra eu pensar que aquela atitude tomada por determinado personagem poderia ser tomada de outras formas antes da conclusão do filme. Tô tentando falar pra não dar spoiler, tá um pouco difícil, mas eu tô tentando. Por isso, isso me incomodou um pouco. Eu vi alguns furos que não podem ser explicados pelo teor psicológico do filme, ou por uma doença psicológica, sabe? Os furos me incomodaram e me fizeram gostar um pouco menos, ao mesmo tempo que me fizeram gostar mais, porque me surpreenderam. O que eu quero dizer é que o filme quebra as principais regras que ele cria, tanto na aparição da entidade, quanto na solução encontrada pelos personagens pra combater essa entidade. Foi um filme ok, ele poderia ter sido muito melhor, e ele foi só ok. Mas mesmo assim, eu preciso elogiar as atuações. As atuações em nenhum momento me incomodaram. Todos os personagens estão muito bem, estão muito convincentes. Eles conseguiram trabalhar muito bem a relação dessa família, destruída por causa desse trauma. E a explicação do trauma também é bem legal. Mas, no geral, ele fica bem na média. Eu recomendo que vocês assistam, mas eu não acho que é um filme que precisa ser visto no cinema, nem algo especial assim. Bom, é isso. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Se você gostou, dá um like, por favor, vai me ajudar muito na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Curte a página do blog lá no Facebook pra não perder nenhuma notificação. E comenta aqui embaixo me dizendo o que você achou desse filme, se você gostou, qual a sua opinião. Eu vou querer saber, tá bom? Obrigada de novo. Beijo grande.